Meus irmãos, eu queria poder conversar com vocês sobre essas coisas de forma bem pessoal. Queria poder, se Deus me desse graça, poder tomar um café com você, sozinho, e conversar essas coisas olhando nos seus olhos, de uma forma bem pessoal. Porque existem coisas na Bíblia que elas precisam de pessoalidade mais do que conhecimento. E uma das coisas que eu acho que a gente tem, infelizmente, perdido na nossa caminhada com Deus, é a capacidade de entender que o âmago das Escrituras, o centro das Escrituras, a revelação, não é Deus mostrando para a gente uma ética e uma moral. Não é Deus dizendo para a gente o que pode e o que não pode, ou dizendo para a gente como a gente tem que se comportar. O centro, revelado lá na cruz de Cristo, quando Ele vai lá e faz a dobradiça da história acontecer, quando Ele traz para si a responsabilidade e assume a nossa transgressão, o centro é que Deus quer se relacionar conosco. Ele não desistiu de nos amar e não desistiu de ter conosco um relacionamento pessoal. Um amor daqueles que nos faz ficar miúdos, gemendo. Um amor que traz para a gente uma dignidade que a gente jamais sonhou ter. Que traz uma vitalidade, uma capacidade de superação. Um amor que é pessoal. E só Deus para conseguir fazer isso, com tantos milhões de milhares de pessoas, Ele consegue se relacionar pessoalmente, se revelar pessoalmente. Lá em Efésios, no capítulo 3, Paulo diz que por causa da parede de separação que fora rompida por causa de Cristo, e porque ele, como prisioneiro de Cristo, agora podia testemunhar também aos que estavam lá na prisão, especialmente os soldados romanos, por causa dessas coisas, dessas oportunidades, ele orava para que se abrisse os olhos da família, da fé, e eles pudessem entender quais são as dimensões do amor de Cristo. Qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura. E compreender isso de forma pessoal. E Paulo diz, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Se a gente não conhece o amor de Deus, revelado pelas Escrituras, não revelado pela sociedade, mas revelado pelas Escrituras, a gente não consegue nem entender Deus, nem a palavra, muito menos a gente consegue ter uma ética e uma moral que seja santa. Deus não está interessado numa vida sua que seja correta, uma vida que seja moralmente ilibada. Ele está interessado no seu coração, que o seu coração seja totalmente dele. Mesmo que você tropece. Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez besteira. Mas bastava um toque de Deus e ele voltava para Deus rapidinho. Não queria viver longe desse relacionamento. Não tinha como viver longe dessa relação pessoal. Por isso, antes até da gente seguir com o texto, deixa eu perguntar para você sobre em que pé, a quantas anda o seu relacionamento com Deus.
falando sobre coisas que são práticas, mas que pelas práticas elas não são nada, a não ser quando existe o amor. Eu estou perguntando sobre a sua leitura da palavra, eu estou perguntando sobre a sua vida de oração. E elas, como prática, não são nada se não tiver devoção, que é um profundo amor, um apego, um desejo, um romance no ar, um profundo desejo por Deus. Como é que está a sua relação com Deus, irmão? Irmã? Em que pé anda esse negócio? Você tem tido isso com Deus? Tempo para falar, mas tempo para ouvir, como um bom relacionamento onde a gente fala e ouve, onde a gente ouve e fala. Tempo para conhecer, por causa das falas, dos diálogos, conhecer e ser conhecido. Você tem tempo para ter intimidade com Deus? A palavra intimidade, especialmente lá no Velho Testamento, diz respeito à relação sexual. A intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer ter chamego com você. Quer ter esse gozo, essa intimidade. Como é que está esse ano para você? Como é que está esse processo? Você tem feito isso, irmão? Tem tido a oportunidade, ou melhor, tem tido tempo para aproveitar as oportunidades de Deus, tempo com Deus? Estamos lendo a Bíblia? Estamos orando? Estamos caminhando com Ele? É só isso, tá bom? Cristo foi à cruz porque Ele achava que isso valia a pena. Ele foi até o fim porque Ele achava que isso tinha sentido. Ele achava que você tinha sentido para Ele e para Deus. E que por causa disso valia a pena Ele se lascar. Desculpa, mas é isso. Valia a pena Ele ser desgraçado, humilhado, torturado, escarnecido, subjugado. E ainda receber a ira de Deus porque Ele achava que valia a pena ter romance com você. E Ele viu quando você traiu Ele. Ele viu quando você rejeitou, quando você deu para lá, quando você não quis saber, quando você tinha seus interesses egoístas e pessoais. Ele viu tudo isso, mas Ele achou que valia a pena. E foi lá porque Ele achava que valia a pena ter um romance com você. Ele amou você como a sua noiva e pediu você em casamento porque Ele acha que vale a pena ter esse relacionamento com você. Ele acha. Você acha que vale a pena? Para você vale a pena? Quantos namoros, casamentos, relacionamentos de amizade se esfriam e se pervertem e até se destroem porque não há mais romance. Não estou falando de romantismo do mundo, não. Estou falando de tempo de se olhar nos olhos, de conhecer o outro, de poder beijar, de poder abraçar, de poder sentir o outro. Deus é uma pessoa
que escolheu você como pessoa para ter um relacionamento pessoal. O meu relacionamento como seu pastor, o meu relacionamento com Deus, nunca vai ser capaz de sequer triscar ou substituir o seu relacionamento com Ele. Eu não posso substituir você na relação com Ele. A minha relação com Ele é minha. E a sua é sua. O que eu posso falar para você é lhe dar inveja. Mostrar para você assim, tem inveja dessa relação. Aí você diz, estou com inveja. Aí você vai atrás. É isso que eu posso fazer. Só. Mas é minha. Mas Ele, por incrível que pareça, quer ter com você. Isso é extraordinário. Que grande Deus. Vamos lá para Romanos 8, a partir do versículo 1 até o versículo 17. A gente vai ouvir ou entender as implicações da cruz de Cristo como intencionalmente resgate do relacionamento, esse relacionamento pessoal conosco. Duas figuras muito pessoais que Deus usa na Bíblia para falar sobre a relação conosco. Duas figuras. Uma é o casamento, como falei, e a outra é a filiação. São as duas expressões mais pessoais que a gente tem na vida. São essas duas relações. A relação no casamento, onde os dois se tornam uma só carne, e a relação de pai e filho, filho e pai, que é uma relação supostamente indestrutível, mesmo que haja muitos problemas. Essa nossa relação com Deus, num nível onde às vezes a gente é a esposa, às vezes a gente é o filho, mas sempre com uma personalidade incrível. Romanos 8 vai falar muito sobre a nossa filiação, sobre o aspecto da nossa filiação ou dessa relação com Deus como o nosso pai, o paizinho, que é usada a expressão que é hebraica Abba. Né? Um carinho muito especial. Abba, meu paizinho querido. Nós vamos lendo por aqui, tá bom? Eu peguei a nova linguagem de hoje para a gente seguir nesse texto e alguns momentos eu usei a linguagem que a gente usa aqui no templo também, que é a linguagem revista e atualizada, para o texto ficar mais entendível, uma linguagem mais acessível para a gente. Mas o que está embaixo, aqui onde tem lei, tá vendo? É porque no meu computador a letra de cima está em branco e a letra de baixo está em amarelo. Mas aqui no projetor está tudo amarelo. Então você não está vendo o que eu estou vendo. Então essa parte de baixo é o que está lá no original, tá bom? É o que está no grego. A parte de cima é o texto. Vamos ler versículos 1 e 2, Romanos 8, versículos 1 e 2. Vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Vamos caminhando aqui, versículo por versículo. Ele fala que, por causa de Jesus e por causa dessa posição que a gente viu lá em Efésios, capítulo 1, estamos em Cristo, nas regiões espirituais. Lembra da semana passada? Sim? Por causa disso que Cristo fez conosco, já não existe mais nenhum prejuízo ou problema para se resolver com Deus. A condenação só poderia vir por Deus. Nenhum outro juiz poderia nos condenar, porque a infração era contra Deus. Por mais que fosse contra os homens, era contra Deus na essência. Então só quem podia julgar era Deus. O texto já está garantindo para nós que pelo fato de Cristo ter tomado o nosso lugar, Deus não está imputando mais você nenhuma culpa. E, portanto, também Ele não está mais imputando nenhum juízo a você.
não há mais nenhum nível de condenação, em nenhum grau. E alguém pode perguntar assim, e se eu pecar hoje, se eu fizer hoje uma desgraça grande, se eu matar alguém, se eu num acesso de fúria, de ódio, eu matar uma criancinha, espancá-la até, Deus ainda não vai me condenar? A resposta é: não vai lhe condenar. Não vai. E se eu hoje fizer uma orgia e me meter numa incrível safadeza e eu me promiscuir por completo, ainda assim Deus não vai me condenar? E a resposta é: não, Deus não vai lhe condenar, porque Cristo foi até a cruz para poder tirar isso de você, essa condenação. E foi exatamente isso que matou Jesus. Foi esse tipo de pecado. Essa situação que você e eu não controlávamos. Não tínhamos a mínima capacidade de resolver. O ponto é, nós queremos isso? Quando eu pergunto isso, eu estou falando do pecado. Nós ainda queremos, ou seja, nós ainda queremos matar alguém, ou ficar magoado com alguém, ou ficar ressentido com alguém, ainda queremos. Nós ainda queremos a promiscuidade, ainda queremos a imoralidade, ainda queremos. Esse é o ponto. Ou seja, o João fala com toda clareza na sua primeira epístola, não estou falando do evangelho, estou falando da epístola, ele fala assim: nós já não andamos mais em pecado. Nós caímos em pecado, mas não andamos mais em pecado. Ou seja, isso não é mais um modo de vida. Por que não é um modo de vida? Porque Cristo interrompeu isso quando lá na cruz ele tira a condenação. Quando ele tira a condenação, ele tira a força. Já não somos mais condenados ou de alguma maneira tidos como infrator. Estamos agora livres para uma relação de olho no olho com Deus. Lembrando que lá em Gênesis, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, quando Deus cria o homem, ele cria o homem à imagem e semelhança, e nós fomos descobrindo lá no hebraico que isso significava que Adão olhava para Deus. E quando ele olhava para Deus, a partir desse olhar para Deus, ele via a criação. Portanto, ele olhava o mundo através das lentes de Deus, porque ele se enxergava em Deus. E o que está acontecendo é que Cristo vai lá e tira de nós a condenação que não permitia mais que a gente olhasse para Deus, e agora ele revitaliza isso e faz a gente poder olhar para Deus, porque já não tem mais condenação nenhuma. Uma vez feito isso, ele explica como isso aconteceu. Ele diz: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você e a mim da lei do pecado e da morte. Vamos lá, o que é lei nessa linguagem de Paulo? Porque na nossa cabeça a gente associa logo a lei ao Pentateuco e também aos 10 mandamentos. A gente pensa, a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, lá escrito por Moisés, e especialmente os 10 mandamentos nas tábuas da lei. A gente pensa então que a lei do Espírito de Deus é aquela lei lá. Só que aqui no grego a palavra lei é qualquer coisa estabelecida pelo uso, pelo costume. O que ele está dizendo é que, como é que arrancou de nós essa condenação? Porque Cristo, quando nos uniu a Ele, quando colocou a gente ligado a Ele, Ele estabeleceu novos costumes que são costumes do Espírito. Ou uma coisa estabelecida pelo processo, pelo uso. Por isso a lei aqui é o sentido de costume ou hábito. Repita comigo, hábito. Hábito, costume. Não está falando sobre regras, sobre imposições. Não está falando sobre moralidade ou muito menos sobre ética. Mas claro que costume sempre será comportamental. Hábitos sempre serão comportamentais, mas não estabelecidos por regra, mas estabelecido por uma interioridade. Diga comigo, interioridade. Então vamos lá.
o argumento que Paulo vai escrever no capítulo 8 é que, seja enquanto nós estávamos mortos no pecado, ou seja, depois que fomos salvos, nós não agimos nunca a partir de uma regra. Fosse antes, quando a gente era escravo do pecado, quando a gente obedecia a nossa carne, ou seja, depois, quando fomos salvos por Cristo, nós nunca vivemos na nossa vida como ser humano, nunca vivemos a partir de regras. Deus não nos fez para viver a partir de regras. Deus nos fez para viver a partir de uma interioridade. Diga de novo, vamos lá. Interioridade. É a partir de dentro que você funciona. E o que aconteceu foi que o que estava dentro de mim, de você, estava estragado. Estava podre. É isso que era o pecado. E é por isso que ele chama de lei do pecado, que é a lei da morte. Isso funcionava dentro de você, não funcionava fora de você. Não era a tentação do diabo, não era o diabo, não era o mundo que levava você à torpeza. Era o seu interior. E o diabo se aproveitava disso, porque o seu interior estava podre. Uma vez que estava podre, o diabo ia, cercava você com todas as suas vicissitudes, com tudo que você desejava, a fim de que você caísse e tropeçasse ainda mais em cima daquilo que já era um impulso seu, a lei do pecado. Só que o texto está dizendo que quando Cristo aconchegou você a Ele, quando Cristo se apropriou de você e trouxe para juntinho, num relacionamento bem íntimo, Ele livrou você dessa lei interior. Essa lei que funcionava dentro de você. Esse costume. Versículos 3, versículos 4 diz: Deus fez, veja só, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Veja só, Deus fez o que o costume de Deus não pôde fazer, porque a sua natureza, a natureza humana, era fraca. Deus fez o que então? Ele condenou o pecado na natureza humana. Como é que ele condenou o pecado na natureza humana? Quando ele envia o seu próprio filho para que ele se torne uma natureza humana pecaminosa a fim de acabar com o pecado. O que é que Deus está dizendo para nós? O que é que Paulo está revelando para nós? É que nosso homem interior, essa natureza pecaminosa, não tinha jeito. Então Deus faz o quê? Deus pega e faz seu filho se tornar humano e se tornar servo, obediente, até que ele se fez pecado. Veja, o texto não está dizendo, em nenhum momento na Bíblia você vai ouvir Deus dizendo que Jesus pecou. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz com todas as letras que Deus fez ele pecado, não ele pecar. Ele se tornou o nosso pecado. Foi assim que Deus resolveu o nosso problema. Porque a nossa natureza humana era falível, era fraca, era incapaz. Que natureza humana é essa? É a natureza do pecado. Ou a natureza caída, é aquilo que a gente chama de velho homem. Esse velho homem não tinha poder, não tinha capacidade de viver os hábitos de Deus, os costumes de Deus, a lei de Deus. Não tinha. Como ele não tinha essa capacidade, como Deus ia resolver o problema, ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu me faço gente, vivo como gente, na mesma expressão de gente, sem tirar nem pôr, e não usarei a minha divindade em nada, sendo semelhante a eles em todas as coisas, então eu viverei no costume divino. Vivendo no costume divino, eu assumo o pecado deles e levo deles o pecado, para que eles possam agora ter uma nova natureza. Versículo 4 diz: Deus fez isso para que as ordens justas da lei, agora a ordem, agora você está entendendo ordem. Ordem aqui são as regras. Para que as regras justas dos costumes de Deus pudessem ser completamente cumpridas por nós. Agora, cumpridas por quem, irmãos? Cumpridas por quem? Vamos lá, cumpridas por quem? Como eu posso viver esse costume de Deus? O texto está dizendo:
Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Como Deus fez isso? Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho. Ou seja, Cristo vai e se faz essa carne, essa natureza, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Uma vez fez isso, Deus fez isso para que as ordens justas de Deus, Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter os costumes, os hábitos de Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente nunca vai ter um relacionamento, uma intimidade, se os nossos hábitos e costumes forem contrários à pessoa de Deus. É a mesma coisa que você imaginar assim, você tem um filho, e o filho simplesmente ele está contrário a você em tudo que você disser. Se você disser assim, filho, é o seguinte, o café da manhã vai ser 10 horas da manhã. Ele fala, de jeito nenhum, eu só como o meu café da manhã de meio-dia. Mas filho, é 10 horas da manhã, não dá não para você dormir um pouquinho mais? Não, só de meio-dia. Aí você diz assim, não dá. Ou seja, tem uma regra dentro de casa, tem um costume dentro de casa, mas o filho não quer se adequar àquilo, o filho quer viver a regra dele, o hábito dele. O que é que Deus faz? Deus faz Cristo pegar a nossa velha natureza para que a gente possa viver os hábitos da casa dele, que são os hábitos dele. Os hábitos, os costumes. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa velha natureza, que era essa natureza caída, corrompida do velho homem. Para que a gente possa. Então podemos ou não podemos? Pode? Você pode viver de forma santa? Será? Eu estou perguntando isso porque isso aqui é um grande problema na nossa caminhada, como cristão. Porque a gente continuamente justifica os nossos velhos hábitos, dizendo, não, é o velho homem. Mas quando a gente diz que é o velho homem, a gente está dizendo, em outras palavras, para a gente mesmo, a gente está dizendo, eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Ou seja, os meus costumes ainda são os costumes de alguém que não foi levado por Cristo. Que a velha natureza ainda não foi levada por Cristo. Que o pecado ainda não foi levado por Cristo. Então eu continuo tendo os mesmos costumes. Ponto. Dá para ter os mesmos costumes. Só que o texto está dizendo, não dá. Porque a gente não vive mais de acordo com a natureza humana, ou o velho homem, ou a natureza caída. Não vivemos mais, ou vivemos? A palavra natureza aqui significa ser. Nós não somos mais o velho homem. Nós somos agora o Espírito. Agora você vai lembrar, por isso que é tão bom a gente começar lá no comecinho em Gênesis. Quando Deus fez o homem, Ele fez um boneco de barro, e depois Ele soprou, o que soprou no homem? Você lembra? O Espírito, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Ali por diante era gente. Mas o que foi que aconteceu com a queda? Com a queda o homem vai e começa a soprar, você lembra disso? A palavra rebel, que é no hebraico que significa vaidade, significa o homem soprando, não o Espírito de Deus soprando, mas o homem soprando. A rebeldia humana é quando a gente diz, quem vai levar a vida sou eu e não Deus. O que o texto está dizendo para nós é que quando Cristo foi até a cruz, Ele matou essa rebeldia e agora Ele soprou em nós o Espírito de novo. Por isso o Espírito de Deus aqui, com E maiúsculo, se refere ao que vive em nós, se comunicando intrinsecamente com o nosso próprio Espírito. Ou seja, dentro de nós, claro, nós temos o nosso Espírito, que é a nossa interioridade. Mas dentro de nós, esse Espírito, ele não vive com opinião própria. Ele não vive com desejo próprio.
A única vontade e desejo que esse Espírito soprado por Cristo tem dentro de você é pelo Deus vivo. E por isso você necessita da opinião de Deus, do desejo de Deus, da vontade de Deus, da obra de Deus, porque esse Espírito que Ele soprou em você, que agora é a sua interioridade, que é você de fato, é o seu ser, ele vive a partir do Espírito com E maiúsculo. Ele não vive por si, nem sequer tem desejo por si. Nem sequer tem projeto por si, porque não tem nada nele a não ser o desejo por Deus. Ele é criado à imagem de Deus. Deus fez isso para que esses costumes da casa, que são ordens justas, pudessem ser vividas por nós, porque o Espírito de Deus agora habita em nós e se comunica diretamente com o nosso espírito interior. Versículos 5 e 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, veja o argumento que Paulo está indo. As pessoas que ainda vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Tem um português mais claro que esse? Não. Tem? Aqui está falando do seu interior. Veja. Se a sua natureza humana está presente, ela é quem controla você. Ponto. Mas aí, se é o Espírito de Deus, ou seja, se o costume que habita em você é do Espírito de Deus, quer dizer que sua mente, o seu interior, é controlado pelo Espírito de Deus e não controlado por você. Alô? Está claro, irmão, ou não? Sabe qual é o perigo? É o perigo do que tem sido muitas vezes ensinado como sendo o nosso evangelho. O evangelho que a gente tem aprendido é mais ou menos assim. Tem um velho homem, tem um novo homem e tem você no meio. Você no meio é o você que se inclina para o velho homem e você no meio é o que se inclina para o novo homem. Agora, finalmente, você é quem? Você entendeu o que eu expliquei agora, não? Você é quem? Você é a terceira pessoa de nada, porque um velho homem está lá dentro de você, ainda vive, ainda está lá, e você se inclina para ele, agora você vive como se fosse velho homem. Agora tem um novo homem, aí você se inclina para ele, você vive conforme ele, não sei o quê. Agora tem uma terceira pessoa que é você, que se inclina para lá e para cá. Aí diz assim, se você alimentar você tem 2 cachorros, não é assim que diz a explicação, né? Você tem 2 cachorros. Você tem um cachorro aqui que é um pastor alemão e você tem um cachorro aqui que é um pastor belga. Se você alimentar o pastor alemão, ele fica forte, o cachorro belga lá, ele vai terminar perdendo a briga. Mas se você alimentar o cachorro belga e não alimentar o pastor alemão, o pastor belga é quem vencer a briga. Então, quem está controlando o cachorro de um lado e do outro, quem é? Quem é? É você. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que existem 3 pessoas dentro de você ou 2 pessoas dentro de você. O que o texto está dizendo é que precisa haver uma definição de finalmente o que é que habita em você. É ainda o velho homem que ainda controla a sua mente, controla os seus impulsos, controla os seus desejos, controla os seus propósitos, ou é o Espírito de Deus que controla você? O que é? Porque o Espírito de Deus controla você, trazendo para você os costumes da casa de Deus. Casa de Deus aqui não é a igreja, tá? É só a figura de você viver com Deus na família. Traz os costumes para você viver esses costumes. Mas é dentro da sua interioridade. Vamos lá de novo? É dentro de você. Você tem as 2 naturezas, irmão? Tem? Olha. Ainda tem um velho homem? Se tem, irmão, a gente precisa expulsar, porque isso aí tem um demônio aí dentro nesse negócio. Você é o quê? É uma pessoa que tem dupla personalidade? É isso? Ainda tem uma dupla personalidade aí?
palavra mente, veja como é aqui no grego, a palavra mente. Ela significa isso. O que tem em mente, ou seja, é aquilo que ocupa a sua mente. Os pensamentos e propósitos. Ele está dizendo que ou é o Espírito de Deus que controla seus pensamentos e propósitos, que controla você pela mente, ou é sua velha natureza, ou seja, seu velho homem que controla você pelos seus pensamentos e propósitos. Quem controla você? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Pode estar na igreja, pode até ser pastor, pode pregar o evangelho, mas as pessoas que têm a mente controlada pelo velho homem, elas vão morrer e serão condenadas eternamente ao inferno, que é morte espiritual, não é morte física não. Vão sofrer a ira de Deus e a condenação eterna para o inferno, porque ainda tem a sua mente controlada pelo velho homem, pelos mesmos impulsos, ainda. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Mas controlada por quem? Então a ideia é controle. A ideia do texto é controle. Quem controla você? É você ou é o Espírito de Deus que controla você? Olhe. Porque se é você, não é o Espírito de Deus. Vamos tratar sobre controle? Quando a vida sai do seu controle, o que é que acontece com você? Vamos lá, deixa eu falar de um assunto que é um assunto bem corrente no tempo que a gente vive, tá? O assunto é depressão. A depressão existem basicamente dois tipos. Existe uma depressão que é clínica, que tem a ver com o seu metabolismo, com coisas que não estão funcionando dentro do seu organismo, e que precisa de algum controle medicamentoso e para você se restabelecer, a fim de que você recupere. É como alguém que, sei lá, que está com uma inflamação no pulmão, precisa tomar antibiótico, senão uma coisa e anti-inflamatório para recuperar. Ou seja, aquele processo medicamentoso diz respeito à restauração da fisiologia. Existe a depressão assim. Mas existe uma outra depressão que é emocional. Essa outra depressão emocional, ela é fruto de uma frustração. Quase sempre é uma frustração. Frustração é a perda de controle. Você queria um negócio, você planejou um negócio, você lutou por um negócio, mas o negócio não chegou, o negócio se quebrou, o negócio lhe lascou, o negócio foi ruim, e aí, esse negócio que foi ruim, mas você fez tanto esforço por aquilo, quebrou você, e quando quebrou você, você está frustrado, você fica deprimido, depressão. Por isso que você vai para um psicólogo, não psiquiatra. O psiquiatra vai tratar justamente da questão medicamentosa, mas para o psicólogo ou por um terapeuta, o que ele vai tentar identificar em você qual é o processo de frustração que foi o gatilho usado para você se deprimir. Em outras palavras, no processo emocional, não vou dizer que é todas as vezes, mas na sua maioria das vezes, o que aconteceu foi a perda de controle. Você achava que estava controlando, mas de repente você constatou que não controlava, e quando não controlava, o negócio foi de mal a pior, segundo a sua opinião, e isso levou você às favas. Fava é gostoso, então não foi as favas, não. Ou você, sei lá para onde, para Pocilga. Pronto. Aí você ficou deprimido. Eu também. Bom. O que é que esses processos de perda de controle, não só depressão, mas todos nós constantemente estamos tentando controlar, ou não? Sim ou não? O que é que esses processos de controle revelam a respeito da nossa interioridade?
Hein, irmãos? O que é que revela? Revela que outra pessoa tem controlado a gente. Quem tem controlado a gente? Quem, irmão? Alô? Você não entendeu não, foi? Eu vou desenhar. Esses processos que têm, né, destruído a gente, tirado o ânimo, tirado a alegria, coisas que deram errado, coisas que a gente se esforçou, a gente se dedicou, e às vezes a gente até diz, tá, eu errei, eu fiz uma besteira e agora estou sofrendo as consequências, e a gente está achando que talvez pagando um preço, talvez a gente se lastimando, esse negócio se recupera, mas o negócio não se recupera, e a gente vai se deprimindo. Só revela uma coisa, quem está controlando não é mais o Espírito. Isso é o velho hábito. O hábito do velho homem é controle. Diga comigo, controle. Esse é o hábito do velho homem. Sabe como a Bíblia trata conosco? Que somos pessoas programadas por Deus para projetar. Nós somos programados por Deus para projetar o futuro. Nós somos. Mas sabe como ele faz? Ele diz assim, o coração do homem, veja, o interior do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa nos lábios. Presta atenção. Não é a resposta certa vem do Senhor, a resposta certa nos lábios. Quem vai falar isso? Quem vai falar? Você. A resposta certa nos lábios vem do Senhor. Ou seja, você programou interiormente, mas interiormente você deixou o Senhor falar. Isso é o crente. Você se programa, mas você não controla, você deixa Deus controlar. Você não vive por metas, você vive para a glória de Deus. E já vive satisfeito porque já foi alcançado e agora você pode ter um vivo e real relacionamento com Deus. Ou não? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna. A questão então é de controle. Vamos lá. Você tem aberto mão de controle voluntariamente, prazerosamente? Vou dizer de novo. Vamos lá. Você tem aberto mão de controle voluntariamente e prazerosamente? Mulheres que têm uma essência caída, né? Não a essência da nova criatura, mas a essência caída de manipulação. Tem umas mulheres que são manipuladoras, ou não? Mulher que é manipuladora, ela diz assim, quem manda é a cabeça é o homem. Mas quem manda na cabeça é o pescoço. É que diz para lá, para cá. Você tem aberto voluntariamente, aberto mão do controle e prazerosamente aberto mão do controle? Alô? Vamos lá, abrir mão voluntariamente do controle do casamento. Amém? Abrir mão voluntariamente do controle da sua reputação. Amém? Estou falando com os homens também, viu? Não estou falando só com mulher não, viu? Aberto mão do controle voluntariamente e satisfatoriamente, ou seja, com prazer, do controle da sua vida financeira. Amém? Ou seja, a gente já está feliz, já está no lucro ou não está? Então, se a gente ganhar R$1.000, está bom. Se a gente ganhar 1 milhão, está bom. Alô? Tá? Tem neguinho que ganhar R$1 milhão vai ficar feliz, mas se ganhar R$1.000 vai viver reclamando. Ou não? Então quem é que está controlando? Alô?
Está aqui, irmão. O Espírito controla. E controla a sua mente, dando propósito a você. É satisfação. 7 e 8. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas se tornam inimigas de Deus, pois elas não obedecem à lei de Deus, e de fato elas não podem obedecer essa lei, que é o costume. Não podem. Elas têm dentro delas já um costume, elas já têm um propósito, elas já têm uma lei que governa a sua mente. Que lei é essa? Seus desejos, suas vontades, aquilo que você acha que é melhor para você. Isso governa você, ou não? Versículo 8. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, elas não podem agradar a Deus. Definitivamente não são amigas de Deus. Definitivamente elas são inimigas de Deus. Deus não as quer na sua casa. Deus não as quer no seu convívio. Deus não quer abraçar esse porco espinho. Porque quem gosta de abraçar porco espinho é masoquista. E Deus não é masoquista. Para ter você, ele foi até a cruz e morreu. Ele não quer ter alguém que não foi o preço da cruz do seu filho. Ele não quer. Ou foi feita uma nova criatura, ou ele diz assim, eu não quero, eu detesto. Deus detesta o pecado, irmão. Deus abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Ele não quer. Ele não quer. Ponto. Não vai se relacionar. A palavra inimizade é relações cortadas. Deus está com a relação cortada. A palavra agradar significa acomodar-se. Veja, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, elas não podem acomodar-se às opiniões e desejos e interesses de Deus. Elas não se acomodam a isso. Elas nunca chegam a um ponto do coração delas sossegar e dizer, rapaz, eu vou viver para a glória de Deus. Porque elas constantemente têm um desejo que é maior do que a glória de Deus. É o desejo delas se darem bem. Delas terem conforto, delas terem a vida controlada nos desejos dela. Alô? Ainda estão comigo, irmão? Você já está feito aquela tropa de elite, pede para sair. Né? Ainda está? Claro que tudo que a gente está falando aqui não é você que consegue, não. É a obra da cruz. As implicações da obra de cruz no resgate do nosso relacionamento com Deus. Cristo foi lá e removeu esse velho interior, esse velho homem, para que a gente pudesse ser amigo de Deus. Mas ele está explicando que a velha natureza, ela se constitui inimiga de Deus, e não tem jeito, por mais que você maqueie, por mais que você faça um jeitinho para poder você, o velho homem, ficar mais espiritual, Deus olha para o velho homem e fala assim, eu detesto. Olha só, existe isso dentro da igreja. E, claro, existe dentro da igreja das graças, mas existe em qualquer igreja do mundo, vai existir gente que está dentro da igreja, mas não se converteu. Gente que está dentro da igreja e acha que se converter é simplesmente ter um tipo de ética ou um tipo de moral, mas não ter uma vida interior dominada pelo Espírito. Então a gente vai acostumando ao seguinte, a gente entra na igreja e vai se acostumando com os hábitos da igreja. Aí a gente faz certas coisas e diz assim, não vou fazer isso não, na frente do pastor eu não faço. Não vou fazer isso na frente do presbítero eu não faço. Eita, no acampamento eu não posso dizer palavrão. Eita, não sei aonde eu não vou fazer esse negócio de jeitinho não, porque tem uns crentes vendo. Mas não é uma realidade dele. É só uma realidade controlada por ele. Mas não é uma realidade do Espírito nele. Se ele estiver sozinho no trânsito e levar um tranca, ele dá dedada e ainda grita o palavrão. Está nem aí. E ainda sai de lá inflamado, querendo dar uns tiros no cara, porque fez uma barbeiragem. Agora o crente faz o quê? O crente fica na hora, fica com raiva, fica com vontade de dar, também tem vontade de dizer o palavrão, mas ele tem um negócio que controla ele. Quem controla ele? Ou seja, todos os velhos hábitos vêm hábitos, mas ele tem uma outra lei. Uma lei que vence o pecado. Tem um outro hábito que vence o pecado. Você está entendendo ou não? Você não se torna de plástico, ou seja, pode fazer o que quiser com você, que você... eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Pode dar-lhe.
Você sente, mas tem um poder maior dentro de você. Você foi convertido, você foi salvo, você foi transformado. Ou não foi? Alô? Isso é poder, irmão. 9 e 10. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Está falando agora vocês que são crentes. Irmãos, nós. Não vivem como manda a natureza, mas vocês vivem como manda o Espírito de Deus. Quer se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Ou seja, se Ele vive em vocês, vocês vivem a partir dEle. Vocês lembram? Semana passada, Efésios capítulo 1, o Espírito Santo faz parte do trabalho divino para transformar a sua natureza. Ele sela você e agora ele habita em você, encarregado de dar o destino que Deus planejou para você, como um selo que garante que vai chegar no alvo que Deus programou. Se ele vive em você, é óbvio que nessa garantia ele vai controlar esse processo, é óbvio. Então ele diz, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Então Paulo está com o seguinte argumento, eu estou falando isso com vocês, mas pode ser que entre nós existam pessoas enganadas, estão dizendo assim, não, isso acontece comigo, mas não acontece. Porque a prova incontestável é que a velha natureza não manda mais. Essa é a prova incontestável. Alô? Ou manda? Então ele diz assim, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Acabou-se. Em outras palavras, não é corpo de Cristo, não é igreja. Pode ser membro da igreja, você pode ter feito profissão de fé, batismo, e falou bem e tal. Você pode até ser pastor, pregar, você pode até pregar bem, mas se você não tem o Espírito de Cristo, que controla você, você não é dele. Ponto. Mas, se Cristo vive em vocês, agora é o contra-argumento, que é o positivo. Então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, ou seja, você ainda tropeça, e essa punição da carne, como falei no domingo anterior aqui à tarde, quem não estava aqui perdeu, né? Domingo que vem a gente continua, mas como eu falei lá, esse corpo ele passa, lá eu não tive condição de falar isso e nem tenho, mas aqui eu tenho. Ele diz assim, é num abrir e fechar dos olhos, a palavra que está lá é átomo, ou seja, uma coisa indivisível. O que vai acontecer, você fecha o olho na morte e você já abre com o corpo glorificado, irmão. No piscar de olhos, do jeito que você morre, bateu as botas, pô, fechou o olho, na hora, seu outro corpo já está lá. Você não fica uma alma desencarnada, não. Não fica. Ele diz, quem não tem Espírito não pertence. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês, né, vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos, entraram dentro da casa dos costumes, vocês agora foram recebidos na vida familiar de Deus. Tem novos costumes. Mais uma vez, não estamos falando de regras de conduta. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, a mulher não pode vestir calça jeans. A mulher não pode não sei o que lá. O homem não pode... Não tem essas regras. Não é isso, não. Não é ética. São novos costumes interiores. Seu coração, seu espírito deseja Deus. Deseja. Não é a igreja que fica empurrando você para viver. Não é a igreja, não é pastor que fica dizendo assim, ah, você tem que ser crente, você tem que melhorar, ah, você tem que ter um casamento melhor, você tem que ser mais humilde. Não é a igreja, é o seu espírito que é controlado pelo Espírito de Deus, dizendo, se humilhe, baixe a sua guarda, agora se encurve, se deleite em mim, se deleite no meu espírito, vá lá, se entregue, perca o controle, deixe Deus dominar. Quem fala isso é o Espírito de Deus em você. São novos hábitos, ou não? Sim ou não? Sim. É. Então ele diz, mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida. É vida. Veja só. Vida aqui inclui, inclusive, as regras. Mas não está apenas nas regras,
mas inclusive nas regras. Você vai matricular seu filho num colégio, tem as regras do colégio. Você vai matricular, mas veja, na hora que você matricula tem as regras do colégio, mas você não matricula seus filhos no colégio por causa das regras do colégio, você matricula por causa da vida do colégio. Tem outros interesses além das regras. Você olha assim e fala, nesse colégio eu não vou botar meu filho não, as regras são boas, mas só tem peste lá dentro. É um Aníbal Bruno, não vou botar lá não. Você entendeu, irmão, ou não? Se não tem vida dentro do colégio, por mais que as regras sejam boas, você diz, não vou botar lá não. A mesma coisa igreja. A mesma coisa a família da fé. Tem regras, mas a vida não se atém às regras. Senão ficaria burocrático. Ele diz o Espírito de Deus, a palavra Espírito, está aqui, pneuma, é o Santo Espírito, co-igual, co-eterno com o Pai e com o Filho. Então tem alguns significados. Algumas vezes é mencionado de um modo que enfatiza a personalidade e caráter do Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que é a vida em você, que é a vida, vê só, é o caráter, é a personalidade de Deus. Segundo, algumas vezes é mencionado de um modo que enfatiza o seu trabalho e o seu poder. Imagina uma pessoa que tem o Espírito Santo e diz assim, não vou trabalhar na igreja não. Tá bom, fica à vontade. Faz parte, é dele, a vida dele é trabalhar. E tem poder. Letra C. Nunca é mencionado como se fosse uma força despersonalizada. Tem já desejo, esse espírito tem um desejo próprio, que não é o seu por si só, mas é o de Deus em você. Por isso não é uma força, é uma pessoa. E por fim ele fala, o espírito, agora com E maiúsculo, que essa palavra que é usada aqui também, é o princípio vital pelo qual o corpo é animado, ou seja, aquele espírito que foi soprado em Adão e ele se tornou alma vivente. Ou é o espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide. A alma. O Espírito Santo se ligou a isso em você. Por isso quando diz assim que o fruto do Espírito é amor, alegria, fala lá tudo aquilo lá, aí diz assim, domínio próprio. Não tem lá assim, né? Domínio próprio. Aí você pensa, sou eu que tenho que frear. Não. Nenhum momento Deus chama você para controlar. Em nenhum momento chama você para controlar. Sabe o que Deus chama? Deus chama para você ser controlado pelo Espírito dele. Agora, quem raciocina é você. Mas você raciocina não pela influência, mas pela presença, pela ligação, pela relação real que existe agora entre você e Deus. A relação está na sua carne, está na sua pessoa. Agora é Ele fazendo em você. Ele lhe freia, ou não? Está muito difícil, irmão. O estudo está complicado. Você está entendendo? Vamos ler juntos isso aqui? Se em vocês vive o Espírito daquele... Acredita nisso? Se vive em você. Vive, irmão. 12 e 13. Assim, pois, irmãos, sendo assim, essa obra de restauração, de reintegração relacional com Deus, assim, então, irmãos, nós somos devedores, não a carne, ou seja, não somos devedores da nossa velha natureza, como se a gente de alguma maneira tivesse conseguido viver assim segundo a carne. Não foi o nosso esforço. Vamos lá, pensa assim, pensa num macaco. Você pega um macaco, veste com roupa, você adestra ele todinho e bota ele na mesa, agora ele come de garfo e faca. Mas ele é o quê? Deixou de ser macaco? Pronto. Não é a sua velha natureza, por mais que você adestre a sua velha natureza para ela ser crente, ela não é crente. Está dizendo isso. Então você não é devedor a você.
Você não é devedor ao seu esforço, à sua dedicação. Você não é devedor à sua santidade. Você não é devedor à sua grande, aquele negócio, não, mas eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, eu quis tanto, foi tanto meu esforço. Não, você não é devedor à carne. A palavra devedor aqui é essa aqui. Diz assim, alguém atado por uma obrigação. Obrigado por algum dever. Você não está obrigado a nada pela sua carne. Alguém que ainda não indenizou quem ele prejudicou. Por isso que o texto já começa dizendo agora, pois já nenhuma condenação há, porque você não tem mais dívida nenhuma com a sua carne. Versículo 13, porque se viver de segundo a carne, ou seja, se ainda é o velho homem, vocês caminham para a morte. Mas, se vocês vivem pelo Espírito, se é pelo Espírito, então vocês vão mortificar os feitos do corpo, e aí vocês vão viver. Eu fui lá, eu falei assim, meu Deus, essa palavra mortificar está dizendo para eu fazer, a palavra mortificar está aqui. Pela morte, um ser deliberado do compromisso de algo, ou seja, você ser largado do compromisso que você tinha com seus desejos, com seus esforços, com seus compromissos pessoais consigo mesmo, ou seja, eu vou fazer a vida funcionar. Você larga isso. Isso é mortificar. Ou você abandona as obrigações que você tinha se autoimposto no seu velho homem. Ah, mas eu tenho que fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Você está livre disso. Está livre. Isso é mortificar os feitos do corpo. Não está dizendo para você mortificar o velho homem, porque o velho homem já está morto. Ele está dizendo para você mortificar os hábitos. Ou seja, você não tem mais obrigação nenhuma, nem compromisso nenhum com aquilo que antes regia você. Antes você era regido, por exemplo, pelo seu emprego. Você era regido pelo seu sustento. Você era regido pelos seus impulsos sexuais. Você era regido pelo seu desejo de status. Você era regido antes pelo senso de importância que você tinha, de dignidade, a sua reputação. Hoje você não deve mais nada a isso. Você não deve ao seu emprego, você não deve ao seu sustento, você não deve à sua dignidade, você não deve absolutamente nenhum compromisso que você tinha anterior. Porque agora você vive para Deus e pela glória de Deus, pelo Espírito. Ou não? Então ele diz, se pelo Espírito mortificardes, ou seja, abre mão desse compromisso. Esse era o seu hábito. Então você vivia para isso. Você vivia para ter dinheiro, você vivia para ter status, você vivia para ter conforto, você vivia para controlar, para ser o dono da razão, para ser o dono da sua própria vida. Abre mão. Amém? Fácil, abre mão. Isso é mortificar. Você está liberado. Imagina assim, né? Você passa a vida todinha trabalhando para tentar dar dignidade para sua família, para sua casa. Aquele esforço danado para poder pagar a conta, para comprar uma casa, para ter um carro, para ter um nívelzinho que seja de sobrevivência. Aí chega alguém e fala assim, rapaz, você não precisa mais trabalhar por isso não. Eu vou garantir tudo, mas você não precisa mais trabalhar por isso não. Aí você diz, não, eu vou trabalhar por isso. O que Deus está dizendo é, você não deve mais a isso. Se você trabalha por isso, é porque você ainda não entendeu o que foi que aconteceu com você. Eu estou garantindo a sua vida. A minha prova de que eu garanto a sua vida é que eu matei meu filho porque eu me relaciono com você pessoalmente. Eu estou garantindo. Você crê nisso, irmão, ou não? Isso é uma das coisas mais difíceis da vida, não? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, essa é a prova de que eles são filhos de Deus. Porque eles são guiados. A palavra guiados é isso, comandar com a personalidade de alguém. Ou seja, o Espírito de Deus comandar você com a sua personalidade. Ou seja, ele não desfigura você. É pelo contrário.
Ele faz você ser quem você realmente é. Outra palavra é mover, impelir. Se você é movido, impelido pela força e a influência do Espírito na sua mente, ou seja, quem controla você é o Espírito, então você é filho de Deus. Mas se não é guiado pelo Espírito, então é para ter dúvida. E a dúvida vai ser boa que tenha. Porque é melhor que você tenha dúvida agora e vá orar e vá pedir a Deus: Senhor, me mostre esse negócio, do que você ficar aqui afirmando que é e você ir para o inferno achando que você é salvo. É melhor ter dúvida. Porque nesse caso a dúvida vai levar você para Deus. E talvez a certeza vai levar você para o inferno. Então questione, você diz assim: não, mas eu estou na igreja desde quando na hora que minha mãe pariu, já foi dentro da igreja. Eu já fui pregando. Então eu não sou crente. Não, você não é crente. Será que é? Amém? O que ele diz é: se você é guiado, você é. Se você é guiado, você é. 15:16. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Por isso que está lá a linguagem que é pela sua personalidade. Ou seja, ele faz a sua mente funcionar de forma reta. Então, não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai. Pai, meu Pai. Filhos, a palavra filhos tem duas palavras no grego. Uma é huios, é o filho natural, e a outra palavra é essa aqui, é teknon, de onde vem tecnologia. O teknon é um nome transferido para alguém, para aquele relacionamento íntimo. É o teknon. E esse relacionamento que é recíproco, formado entre os homens pelos laços do amor, amizade e confiança, da mesma forma que pais e filhos. Ou seja, a gente recebe um título de um relacionamento real com Deus. Foi isso que a gente recebeu pelo Espírito de Deus. Um relacionamento vivo, real. Do mesmo jeito quando a gente se relaciona com um amigo, ou que a gente se relaciona com a esposa, ou como a gente se relaciona com um filho. No Novo Testamento, alunos ou discípulos são chamados teknon, filhos, pelos seus mestres. Porque estes, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos e moldam seu caráter. Ou seja, nós somos teknon de Deus. Porque Deus vai nos discipulando, transformando e nos fazendo reconhecer o caráter dele que habita em nós agora. Isso é integridade. Também é de qualquer que depende de. Ou seja, o teknon é uma pessoa que depende. Não é uma pessoa que em si mesmo sabe, mas é dependente porque é discípulo. Não sabe por si só sabe quando o mestre fala. É alguém que é possuído por um desejo ou afeição por algo e é dependente de. Ou seja, é alguém que tem afeto por Deus, é um teknon. É isso que Deus fez conosco. Através de Cristo, Ele gerou essa relação dentro da nossa alma, nós com o Espírito de Deus, ligados numa dependência, num laço, vínculo forte, de profunda dependência, dizendo: eu não sei mais de nada, mas o Senhor sabe de tudo e o Senhor vai me ensinar. E à medida que Ele ensina, o nosso caráter é aprovado. Foi isso que aconteceu. Versículo 16, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Vamos ler esse versículo 16? O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Isso é dentro. O pastor Paul Washer, ele fala que um dos grandes problemas que acontece na igreja hoje é que os pastores têm a mania de ficar dizendo para os crentes: vocês são crentes, em vez de pôr dúvida, para que a pessoa ouça do Espírito e não do pastor. Porque eu não posso afirmar que você é crente, irmão. Posso?
Se eu fizer isso, eu estou sendo um safado com você. Desculpa a expressão, mas é isso. Eu posso dizer na convivência que você me abençoa. Isso eu posso. Quando eu me sinto abençoado, óbvio. Mas não posso garantir que alguém é crente. A não ser eu. E isso eu garanto por causa desse testemunho interno. Nem é porque eu sou pastor, ou porque eu sou crente há não sei quantos anos, ou é porque eu tenho a vida assim, assim, assado. Mas é porque dentro de mim, constantemente, tem esse apelo do Espírito me chamando para viver com Ele. Em outras palavras, irmão, olha, eu me podia botar onde fosse, me podia fazer o que fizesse. Não tinha jeito que eu tinha que ser o que eu sou, porque esse negócio está dentro de mim. Me condene à morte, me bote de cabeça para baixo, me faça um estrago gigante, ainda assim lá dentro vai dizer assim, eu preciso de Deus, eu quero é Deus. Eu quero me relacionar com Ele. Você é assim, irmão? Versículo 17. Estamos finalizando com o versículo 17. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Lembra de Efésios 1? As bênçãos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que já nos foram dadas. Lembra, irmãos? Alô? Vamos lá. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Cristo. Ou seja, a gente vai receber as bênçãos que Deus quer dar para a gente, ainda as bênçãos que Ele deu para Cristo. Cristo ainda vai dizer, eu vou dividir com eles. Pense na bênção. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Em outras palavras, se nós somos mortos com Ele lá naquela cruz, é certo que nós também recebemos a mesma herança que Ele recebeu. A palavra herança é essa aqui. No sentido messiânico, alguém que recebe a parte designada a Ele pelo direito de filiação. Ou seja, Deus tornou você um tecnon, não um filho natural, mas um filho adotivo no qual Ele lhe ensina constantemente a viver com Ele e para Ele. Tornou você um tecnon. Mas esse tecnon é com todos os direitos de um filho legítimo, ou seja, você é herdeiro igualzinho a Cristo. Tremendo ou não? Aí Deus diz para mim o seguinte: filho, agora que você está passando aí por essa miséria aqui na vida, você vai só ser humilhado, igualzinho ao meu filho. Meu filho Jesus só foi humilhado aí. Mas está reservado para você, você vai reinar sobre as nações. Ah, tá certo. Eu gostei da troca. Você gostou ou não? Agora eu estou como estagiário, irmão. Estou como estagiário, mas o dono da empresa já disse para mim assim, ó, quando passar essa fase, você vai ser dono igualzinho a mim. Amém, irmão? Tá valendo, ou não tá? Assina a carteira, né? Está assinada a carteira, está garantido. Então eu vou ser um bom estagiário, ou não? Ou vou querer perder esse emprego? Essa foi a conquista de Cristo para nós. Para essa relação, claro, teria outros textos para poder a gente analisar aqui, e a gente vai analisar outros textos. Mas isso foi, pelo menos, uma parte boa do que Cristo conquistou para nós. Por isso eu comecei perguntando como você está vivendo. Antes de você ouvir essas coisas, para que você, depois que as ouviu, você possa discernir. Então me permita fazer isso sem nenhum juízo de valor da minha parte, mas tentando pastorear você segundo o Espírito de Cristo. Você é crente. Por favor, não chame a sua história para poder testemunhar. Chame o seu interior para testemunhar. Você é crente. Você tem sede do Deus vivo. Você tem desejo pela palavra dele. Você quer aprender com ele a viver. Você tem desejo de que ele controle tudo em você, inclusive seus pensamentos, inclusive seus desejos, que ele tome tudo de você e você possa viver realmente, integralmente para ele. Tudo, a família para ele.
O trabalho lá, que a gente chama de secular, mas não é secular, tá? O trabalho lá, secular é o trabalho que o mundo faz. O cristão fazendo o trabalho no mundo é um trabalho santo. Você entendeu agora? Não? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? O seu trabalho não é secular, só se você for secular, tá? O trabalho do mundo, mas não é secular para você, porque você trabalha para Deus, ou não? Mesmo lá fora. Mesmo num mundo azedado pelo diabo, mas você trabalha para Deus, controlado pelo Espírito, pronto para o que Ele mandar. Amém, irmão? Família para Ele, reputação para Ele. Tá, aí não toque nisso não, amém? Eu vou dizer, até agora eu estou nesse engasgo. Trabalho, eu já disse, é para o Senhor. E graças a Deus, cada vez mais igreja e qualquer coisa que Deus queira me botar para fazer, eu estou cada vez mais livre desse negócio ser para mim, ser para Ele, está bênção. Família também está bem tranquilo, cada vez mais assim, minha esposa para Deus, meus filhos para Deus. O que Deus quiser com meu filho, o que Deus quiser com minha esposa, o que Deus quiser comigo dentro de casa, está cada vez mais tranquilo. Agora, minha reputação, ainda estou engasgado, irmão. Quando alguém fala de mim, eu fico triste. Ainda, ó. Cabra safado. Não. Que eu tinha que dizer a mesma coisa. Eu sou um tecnó. O Espírito ainda tem me ensinado a respeito disso. E eu tenho devagarzinho. Ah, Deus, tá bom. Deixa quem quiser falar, falar. Nem ligue. Deixa o povo falar. Devagarzinho. Ainda está duro, mas está devagarzinho. Mas eu tenho aprendido a ter prazer em entregar. Aos pouquinhos. Você tem isso, irmão. Prazer. Desejo. Eu não estou falando de obrigação, de responsabilidade, de imposição, de comportamento. Eu estou falando de interioridade. Você tem isso. Eu saio daqui hoje, pode ter certeza, vou lá para a minha cama, vou dizer para Deus, eu queria o Senhor. Eu quero dormir abraçado com Ele. E se puder ser com Ele, com minha esposa, melhor ainda. Eu quero. Esse aconchego. Vamos voltar para Ele, irmão? Bora. Se entregue, deixe Ele lhe usar. Abra mão do seu salário. Deus, se o Senhor não quiser me dar, não precisa mais me pagar nem um centavo. Eu vou servir o Senhor. Eu não vou viver mais para pagar a conta, eu vou servir ao Senhor. Se o Senhor quiser me enriquecer, isso não vai fazer diferença para mim. Se o Senhor quiser me fazer pobre de marredecer, isso não vai fazer diferença para mim. Deixa Ele controlar. Ah, o casamento vai acabar porque está um problema, não sei o quê. Vamos entregar? Vamos entregar ou não? Deus detesta o divórcio. Mas a gente pode entregar para Ele, porque está numa mão mais garantida do que a nossa, ou não? Se Ele detesta o divórcio, a gente está entregando numa boa mão. Vamos entregar? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses o Senhor dará a conhecer a sua aliança, esse relacionamento íntimo, Ele vai dar a conhecer. Vamos buscar Ele, irmãos. Vamos? Amém? Eu vou orar. Depois de orar, não sai ainda não, eu queria só conversar rapidamente sobre o processo todo do cinema e quinta-feira lá, tá bom? Obrigado, Deus, por o Senhor ser tão gentil, amoroso, insistente, competente e fiel e nos querer, porque, sinceramente, nem eu quero eu mesmo, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor quer. E obrigado que o Senhor insiste nesse negócio. E eu quero te confessar para o Senhor, por causa dessa maravilhosa insistência,
está dando certo. Obrigado, Senhor Deus. Quero pedir ao Senhor, na minha limitação e fragilidade, que o Senhor abençoe todos nós, dando o maior conhecimento desse amor que o Senhor tem por nós, para que a gente seja tomado dessa plenitude de Deus no nosso homem interior, Pai, e a gente goze a vida plenamente no poder e na força do Teu Espírito, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.